Nosso pastor estava com uma série de mensagens falando sobre família. No último domingo ele falou sobre filhos saudáveis. E hoje eu gostaria de continuar falando também sobre família. E o tema da mensagem nessa manhã é maturidade de filhos. O texto que nós vamos ler, o texto base, está na carta aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1. Gálatas 4, 1. Quem não achou, está lá no telão também. A palavra de Deus diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém? Pai, esta é a tua palavra, que o Senhor venha a falar conosco poderosamente nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muitas pessoas acreditam que as bênçãos de Deus são condicionadas apenas à filiação. E em parte é. Somos abençoados, pois somos filhos de Deus. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer. Coloca lá: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmão, nós já somos abençoados, amém? Tem uns que não são não. Você já é abençoado, amém? Glória a Deus. Você já é abençoado porque Cristo já te abençoou. A passagem não diz que Cristo vai te abençoar, mas diz que Cristo já nos abençoou, ou seja, está no passado. Jesus já pagou o preço por nós, já nos abençoou, já nos salvou, já nos deu a salvação, que é não apenas a salvação para nós irmos para o céu, mas nos deu a salvação de saúde, de prosperidade, de paz. Nós já somos abençoados, aleluia. Diz para a pessoa do seu lado assim: você é abençoado. Mas diz acreditando, gente, você é abençoado. Senão ele não vai acreditar, não. Jesus já nos abençoou. Ele vai dizer para os discípulos o seguinte: em mim vocês têm paz. No mundo vocês terão mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós conhecemos mais a parte de no mundo nós teremos aflições, né? Mas antes ele fala: em mim vocês têm paz. Paulo ele vai nos mostrar nesse texto que existe uma característica predominante nas pessoas que têm acesso irrestrito à herança do Pai. O que ele está dizendo aqui para nós nesse texto é que por mais que nós sejamos filhos, se nós permanecemos como crianças, se nós permanecemos ainda na idade da inocência, algumas coisas para nós ainda não são liberadas. Ou seja, um filho, quando criança ainda, ele ainda não tem acesso a determinadas coisas que o pai possui. Por exemplo, meu filho tem 5 anos, eu não posso dar acesso a ele a um automóvel. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade suficiente para dirigir um automóvel. Eu não posso dar acesso a ele a outras coisas, por quê?
por causa da sua imaturidade. Ele está dizendo: olha, quando ainda somos crianças, somos como se fossem servos, somos donos de tudo, mas ainda não possuímos aquilo que nos é pertencente. Portanto, muitas das vezes não somos abençoados, não tomamos posse de determinadas coisas de Deus, porque somos ainda imaturos. A função de um pai, a função de uma mãe é educar, é fazer com que o seu filho alcance essa maturidade. Na época de Paulo, existiam os tutores, os curadores, que cuidavam dessas crianças. Os pais já viam os melhores curadores, os melhores tutores, e colocavam as crianças nas mãos deles. Para quê? Porque sabiam que no decorrer da infância, no decorrer da adolescência, aquelas crianças iriam amadurecer, porque aqueles homens não iam afrouxar. O que nós vemos hoje, muitas das vezes, são crianças e adolescentes imaturos. Você já reparou? Qualquer coisa, passa por um problema, já começa a chorar, já começa a chamar pela mãe. Eu quero minha mãe. Por quê? Porque não estão amadurecendo. Esses dias saiu uma pesquisa de alguns psicólogos dizendo que a puberdade agora ela se encerra aos 24 anos. Sabe por quê? Porque as crianças não estão amadurecendo. Não sei se você já viu um vídeo de um filme bem antigo, o menino olhando para o rio, pensando assim: poxa, eu poderia estar nadando nesse rio. Aí chega um senhor e fala assim: ué, por que você não está nadando? Aí ele: eu não sei nadar não. Aí pega o menino e joga dentro do rio. O menino começa a se debater, começa a tentar esboçar uma natação ali, um movimento, e até que ele atravessa o rio. Chega a mãe dele e fala assim: mas esse menino não sabe nadar. Aí ele diz: mas agora ele vai aprender. E aí aquele menino consegue atravessar o rio ali. Aí a mãe dele diz assim: mãe, mas ele precisa voltar. Aí o rapaz falou com ele assim: mas ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Aí ela diz: não, mas eu preciso lá ajudar ele, mas eu não sei nadar. Aí ele olha para ela assim, tipo assim: vou te jogar também, precisa aprender a nadar. Por quê? Porque muitas das vezes, no nosso afã de querer que nossos filhos sejam vitoriosos, né, nessa vontade que a gente tem de nossos filhos prosperarem, serem abençoados, nós estamos fazendo com que eles deixem de fazer a parte deles, eles deixem de amadurecer, porque estamos colocando muitas das vezes os nossos filhos na posição em que eles deveriam chegar sozinhos. Já reparou muito crente que quando passa por uma aprovação diz: meu irmão, a luta está forte, o diabo se levantou contra a minha vida, que negócio está feio. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade para entender que ele tem autoridade sobre serpentes e escorpiões e que nenhum mal fará dano à sua vida, porque Jesus já nos deu essa autoridade. Agora Paulo está dizendo exatamente isso. No texto que lemos, vamos perceber que uma criança imatura nem é considerada filho, pois ainda não tem condição para usufruir da herança do pai. E para isso existe o tutor, que significa no caso a lei, até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, a partir do momento que o pai entender que estamos maduros o suficientes, ele vai tirar esse tutor. Cabe a nós entender onde será esse tempo, como será esse tempo, como alcançar esse tempo. Eu lembro que desde os 5 meses até mais ou menos 8, 9 meses, meu filho ficou numa creche, meu filho mais novo. E foi lá na creche que ele aprendeu a andar com 7 meses.
E eu lembro que as professoras lá, elas estimulavam ele a andar. Tanto que elas gravavam vídeo, passavam para a gente. Elas nunca colocaram ele e ficaram puxando ele, não. Colocavam ele num determinado brinquedo ali que estimulava, e ele ali, sozinho, ele andava. Muitas das vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que estimular as pessoas à maturidade. Porque pessoas têm deixado de receber bênçãos, ou Satanás tem conseguido vencê-las por causa da imaturidade. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer: olha, vocês deveriam ser mestres, mas ainda estão bebendo leite. Vocês deveriam ensinar, vocês deveriam estar num nível maior, mas ainda permanecem como crianças. Vocês deveriam estar acessando algo maior de Deus, mas permanecem nas mesmas coisas. Deus tem o melhor para mim e para a sua vida, amém? Deus quer que nós sejamos maduros. Agora, como alcançar essa maturidade? Primeiro, entenda quem você é. Diga, entenda. Mais forte, entenda quem você é. Olha o que ele diz no versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se alcançamos a maturidade, somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. Eu preciso começar a entender que já não preciso, em muitas das vezes, pegar na mão do meu pai para atravessar a rua. Deus quer que num determinado momento ele faça isso, mas em outro momento ele quer que você atravesse a rua sozinho. Amém? Ele não quer todos os dias ter que segurar a sua mão. Ele quer que você aprenda com ele, para que lá no futuro você passe a andar sozinho, a atravessar a rua sozinho. Isso é maturidade. Eu não preciso depender de outras pessoas para orar todas as vezes. Vão haver momentos que eu preciso de uma outra pessoa que esteja comigo em oração, mas Deus quer que eu tenha uma vida de oração por mim mesmo. Eu tenho uma disciplina espiritual ao ponto de eu não precisar de outras pessoas para orar por mim, mas eu mesmo dedicar a minha vida em oração. Eu entender que eu tenho autoridade, eu entender que eu tenho todas as promessas de Deus sobre a minha vida e não precisar ficar na muleta de outras pessoas. Deus quer que nós amadureçamos. Amém? No culto de oração na segunda-feira, eu quero te incentivar a vir nesse culto, porque muitas pessoas têm sido abençoadas. Eu desenvolvo todas as segundas-feiras essa vontade de orar, essa vontade de se entregar a Deus, de ter um momento com Deus, porque quando nós temos essa maturidade, irmão, grandes coisas Deus faz por nós. Amém? Grandes coisas Deus faz por nós. Veio algumas segundas-feiras uma irmã que ela disse para mim: olha, eu estou com um problema respiratório. Ela nem abriu muito o leque para aquilo que era, e eu preciso de oração. E ali, quando eu impus as mãos sobre ela, eu comecei a falar vários sintomas que veio ao meu espírito, e depois ela foi para casa. Na segunda-feira passada, ela retornou para dar o testemunho. Ela disse: olha, eu estava com um determinado problema respiratório, e enquanto o Jefferson estava orando, ele disse todos os sintomas que eu estava sentindo, sem eu ter falado com ele. E quando eu saí do culto, imediatamente eu voltei a respirar normalmente. Em 3 dias, tudo aquilo que eu estava sentindo, eu já não sentia mais, eu estava curada. Se nós entendermos que nós temos essa autoridade, e Jesus vai dizer em Marcos capítulo 17, que os sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome imporão a mão nos enfermos, eles serão curados. Dentro da sua casa não haverá mais enfermidade. Dentro da sua casa não haverá mais falta de nada, porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quantos creem aqui? Quantos creem?
em nome de Jesus, e através de você, a sua casa será abençoada. Porque você entende quem você é. Eu não sou mais servo, eu sou filho. Filho. Davi vai até o acampamento onde estava travando-se uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Todos os soldados ali estavam com medo de um homem chamado Golias, que há 40 dias desafiava o exército de Israel. Um homem só. Quando Davi chega lá para trazer a merenda para os seus irmãos, que ele vê Golias desafiando o exército, ele diz: "Oi, ele está há 40 dias aí e ninguém fez nada?" Não, e olha só, se alguém derrotar ele, Saul falou que ele não vai pagar mais IPTU, não vai pagar mais IPVA e ainda vai casar com a filha do rei. Não vai pagar. Aí ele: é, então eu vou lá. Um garoto de 17 anos entendia quem ele era, tanto que ele disse: "Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" Ou seja, quem é esse homem que não tem aliança com Deus Todo-Poderoso? Porque eu tenho. Eu sei quem eu sou. Eu tenho uma aliança com Deus. O Deus que tirou Israel do Egito. O Deus que abriu o Mar Vermelho. Quem é Ele? Se ninguém vai, eu vou. Foi até Golias com uma funda. Ele disse: "Olha, eu não consigo usar essa armadura não, mas vou dar-lhe uma pedrada no meio da cabeça dele, no meio daquele cabeção, que ele vai morrer." E Davi era mais ousado ainda. A Bíblia diz que ele pegou 5 pedras. Você já reparou nisso? Pegou 5 pedras. Sabe por quê? Em 1 Crônicas ou 2 Crônicas a gente vai ver. Golias tinha mais 4 irmãos. Se ele matasse Golias e o irmão viesse, tinha uma outra pedra reservada para o irmão. E se o outro viesse os 4, tinha 4 pedras reservadas, um para cada irmão. Davi sabia quem ele era, irmão. Não era qualquer um que desafiava Davi, não. Por mais que ele estivesse lá isolado, cuidando das ovelhas do pai, ele sabia o Deus em que ele confiava. Ele sabia o Deus que ele servia, quem era o Senhor da vida dele. Muitas das vezes nós ficamos atormentados com os problemas, com as adversidades, porque nós muitas das vezes não sabemos quem nós somos. Nós temos uma dificuldade de entender que Deus já nos fez mais que vencedores. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Isso é importante, meu irmão. Já reparou aquele menino que tenta namorar e ele fica com vergonha? Eu era assim, irmãos. Uma vez que eu fui tentar falar com uma menina, falei com ela assim, ó. Ela disse para mim assim, ó: "Nunca mais eu fui." Mas sabe o que eu fiz? Eu montei uma estratégia. Contei até para os meninos ali, os jovens que estavam conosco no dia que nós saímos. Eu já sou feio. Se eu for feio e fácil, aí eu não vou conseguir nada, irmão. A ideia é ser feio e difícil, porque aí vai atentar a curiosidade da menina. Ela vai olhar e vai dizer: "Menino feio e está se achando, tem alguma coisa aí." Foi assim que eu fiz com a minha esposa, irmão. Por isso que eu recebi a vitória. Quando a minha esposa me viu, né, que ela se apaixonou, né, automaticamente por mim, que eu já tinha dado uma melhorada, né, aí, ó, um amigo meu falou assim: "Olha, ela
gostou de você e tal. Eu falei, tudo bem. Aí fui conversar com ela e tal, batemos aquele papo e tudo. E ela ia voltar para Valadares no outro dia. Eu não fui lá e dei meu telefone assim, não, irmão. Eu falei assim, olha só, é porque minha agenda está um pouco lotada. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu telefone, vou passar para o fulano, e aí ele vai te... Atiçou a curiosidade, irmão. Uma semana depois ela me ligou. 6 meses depois eu estava casado. Amém? Porque crente também não pode ficar fazendo hora com a cara dos outros, não. Namorou é para casar, irmão. Ficar fazendo hora com a cara de mulher, não. Né? E aí, muitas das vezes, você fica vendo aqueles meninos assim, e a menina, né, tendo a atitude, o menino, toda bobado, tudo bobado. Ontem no ônibus eles pensam que eu não estava ouvindo, não, só estava ouvindo só os jovens lá. E os meninos, quê? Nós temos que ter maturidade, irmãos. Maturidade. Para entendermos quem nós somos. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita. E cadê a geração eleita, gente? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é escolhido de Deus. Se você sabe quem você é, meu irmão, ninguém, nem o diabo pode contra você. Nem o diabo. Segundo, decida, se você quer ter maturidade, decida e tenha foco. Maturidade é decisão, irmão. Você não pode ficar em cima do muro. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço tudo aquilo que já aconteceu. Se eu errei alguma vez, eu tenho que amadurecer através dos meus erros, dizer, não, eu já errei uma vez, mas eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou para o alvo, eu não vou ficar olhando as circunstâncias, eu não vou ficar olhando aquilo que eu já errei, eu não vou desanimar, mas eu vou para o alvo que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ninguém que hoje tem uma vida de sucesso começou com sucesso. Foi trabalho, irmão. Foi tentativa e erro. Muitas das vezes nós estamos desanimando porque as coisas não estão fluindo. Não, irmão. Você tem que se encorajar, dizer, não, vamos embora, vamos continuar, vamos avançar. Não está acontecendo agora, mas vai acontecer ali adiante. Temos que ter fé, temos que dizer para as adversidades, olha, você pode vir agora, mas eu vou passar por você. Maturidade é decisão. Muitas das vezes uma criança, você coloca para ela arroz e feijão e um chips, o que ela vai escolher? Um chips. Você vai colocar água e refrigerante, o que ela vai escolher? Muitas das vezes, refrigerante. Porque ela não entende ainda que por mais que as outras coisas sejam boas, sejam gostosas, o arroz e o feijão e a água vão nutrir ela muito mais, vão ser muito mais importantes. E muitas das vezes nós estamos tomando decisões erradas na nossa vida, porque nós não estamos amadurecendo, nós estamos indo pela nossa vontade, pelo nosso querer, quando Deus está dizendo, olha, eu estou te dando uma direção, estou te dando uma estratégia para você ser abençoado, para você ter sucesso, mas nós estamos escolhendo outras coisas.
Temos que entender que se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Se somos filhos, somos guiados por Ele. E o Espírito Santo fala conosco a todo momento. A todo momento. Mas muitas das vezes nos comportamos como crianças. Pedimos uma coisa a Deus e Deus não nos dá, a gente fica de bico. A gente fica questionando por que Ele não está nos abençoando, por que Ele não está escutando a nossa oração, quando Ele está fazendo com que a gente amadureça. O pastor Luciano Subirá, ele conta uma história muito interessante. O filho dele foi estudar nos Estados Unidos e ele mandava mensalmente um valor para ele se manter, né, lá onde ele estava. Só que uma vez ele gastou todo o dinheiro, ficou sem dinheiro lá para se manter. E ele, com vergonha de pedir, com medo de pedir, né, a mãe dele fez ligou para ele uma chamada de vídeo, e aí quando ela mostrou aquela cesta cheia de frutas que estava na casa do pai, ele começou a olhar e falou assim: oh meu Deus, se tivesse umas frutas aqui. Aí amolece o coração da mãe. Aí a mãe chega com a cara meio triste. Aí o pastor Luciano Subirá e diz assim: uai, o que aconteceu, mulher? Você está triste? Não, é que nosso filho está lá, não tem comida, acabou o dinheiro. Aí falou: daqui a 3 dias eu mando dinheiro para ele. Não, mas ele está com fome. Ele faz jejum, jejua 3 dias. Ele já fez isso antes. E aí ele diz que o filho dele fez esse jejum mesmo, só com água, 3 dias. No segundo para o terceiro dia, ele foi até uma lanchonete, sem dinheiro nenhum, e falou assim: eu vou ficar aqui porque eu creio que Deus vai me abençoar. E aí quando ele chegou na fila, foi a vez dele, ele estava sem dinheiro e disse assim: quanto que é tanto esse lanche? Ele: é tanto. Ele falou: ih, rapaz, acho que eu não vou ter essa quantidade não. E tinha um senhor atrás dele. E esse senhor disse assim: você quer comer o lanche? Ele: sim, mas é porque não tenho essa quantidade hoje. Faz o lanche para ele aqui. E outra coisa, toda vez que ele vier tomar café aqui, porque eu já vejo ele aqui todo dia, toda vez que ele vier tomar café aqui, eu vou pagar o café dele. Aí ele ficou assim: ué, mas por quê? Porque Deus me falou a oração que você fez lá no quarto, e Ele está te honrando a partir de hoje. Amadurecimento, irmão. Às vezes Deus não nos dá determinadas coisas que nós pedimos, porque nós não estamos maduros o suficiente para receber. Não é que Deus não nos quer abençoar, mas nós não estamos maduros. Como é que eu vou dar algo para o meu filho de 5 anos que ele ainda não tem maturidade suficiente para desenvolver, para ser uma bênção para ele? Não tem como. Nós temos que ter foco, nós temos que ter decisão. No nosso caso, nós devemos ser decididos a escolher fazer o que Deus quer. Lembra de Neemias? Estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Sanbalat e Tobias querendo tirar ele do foco. Ele diz: não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso sair daqui agora não. Foco, decisão. Agora preste bem atenção. Tem muita gente que está do seu lado para te tirar do foco. Às vezes você está num propósito com Deus, às vezes você está num determinado momento da sua vida espiritual que você precisa ter foco, que você precisa ter mais, né, como é que eu vou dizer? Mais decisão, mais empenho. Mas aí chega um abençoado do seu lado e quer te tirar da sua bênção. Assim como Sanbalat e Tobias queriam fazer com Neemias. Para quê?
Porque Deus quer testar a sua maturidade. Deus quer testar a sua maturidade, você dizer: eu não posso porque eu tenho um trabalho maior a fazer. Eu tenho algo a fazer na minha vida e eu não posso parar. Lembra quando você quer fazer aquele jejum? Quando você quer fazer aquele jejum, é exatamente o momento que a pessoa te chama para o churrasco. Não é? Uma vez eu estava fazendo jejum, saí com um pastor amigo meu, fui lá em Guarapari. Quando eu cheguei em Guarapari, tinha uma mesa de café da manhã assim, fantástica. E eu em jejum. E ele sabia que eu estava em jejum. E ele passava com aqueles pedaços de bolo assim na minha frente. Eu falei: uma hora sou eu, mas uma hora é o senhor também. Mas ninguém me tirou do meu foco. Ninguém me tirou do meu propósito. Meu irmão, se Deus colocou um propósito na sua vida, tenha foco, decida que você não vai sair desse propósito. Ainda que pessoas venham te tirar, você não pode sair. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele tinha o foco em Jesus. Enquanto ele tinha o foco em Jesus, ele andava no sobrenatural. Quando ele passou a observar as coisas que estavam ao redor, ele começou a afundar. Entenda, enquanto o nosso foco está em Jesus, nós vamos andar no sobrenatural. Mas enquanto nós observarmos o nosso exterior, nós vamos afundar. Tenha foco, tenha decisão. E terceiro, se nós queremos alcançar maturidade, a adversidade é para o nosso crescimento. Meu irmão, todo aquele que quer ser um funcionário de carreira, um funcionário público, ele tem que passar por um teste, sim ou não? Todo aquele que quer alcançar um diploma na vida de uma faculdade tem que passar por avaliações, sim ou não? Tem que ser provado, sim ou não? Muitas das vezes nós queremos as bênçãos de Deus, queremos maturidade, mas não queremos ser provados. Não queremos passar por provações, por tribulações. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar nada, coisa alguma. Tenha um motivo de grande alegria vocês passarem por provações. Sabe por quê? Porque Deus tem algo maior depois da provação. O ministério de Jesus nunca começou num palácio, o ministério de Jesus começou no deserto. Sabia? Davi não começou a ser rei no palácio, Davi começou a ser rei sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai. Como é que na sua vida você já quer vitória após vitória? Como é que nós queremos uma vitória se nós não travamos as batalhas para alcançar essa vitória? A adversidade é para o nosso crescimento. Nós temos que ter a maturidade suficiente para entendermos que se estamos passando por provações, é porque Deus quer nos amadurecer, tanto no nosso caráter, como espiritualmente. Deus quer fazer com que a minha vida e a sua vida sejam uma vida de crentes maduros, porque só assim nós vamos tomar posse daquilo que é herança para o filho. Aleluia! Maturidade tem a ver com como nós encaramos os nossos problemas. Quantos aqui querem ter uma vida vitoriosa? Quantos aqui querem ter uma vida de bênçãos?
saiba passar pelas provações. Saiba passar pelas adversidades. É difícil, irmão? É, mas é necessário. Crescimento, amadurecimento, dói às vezes. Mas é necessário. Eu preciso entender que eu preciso passar por determinadas adversidades. Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: sei o que é passar necessidade, Paulo dizendo, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Eu alcancei a maturidade. Eu sei passar por fome, sei passar por escassez, mas também sei passar por momentos de prosperidade, de bênção. Pode vir o que vier, eu encaro, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, meu irmão, nós temos que ser assim. O momento está difícil, o momento financeiro está difícil, eu vou passar por isso. O momento está abençoado, eu vou passar por isso. Mas em todas estas coisas, nós temos que entender que nós vamos crescer através das nossas experiências, através das nossas provações. Se nós não entendemos isso, se eu não educar o meu filho, os meus filhos, a encararem os seus problemas, eles não vão amadurecer lá na frente. A vida vai fazer isso, e quando a vida faz, é pior. É melhor eu fazer agora, para que a vida lá na frente não faça isso por eles. Amadurecimento é encararmos os nossos problemas. Quarto e penúltimo, já estou quase finalizando. Se nós queremos alcançar maturidade, nós temos que entender que pessoas são para o nosso crescimento. Pessoas estão ao nosso redor, vão chegar até nós para o nosso crescimento. Uma criança que tem a sua infância longe do convívio de outras crianças, acaba sendo um adulto não relacionável, introspectivo. O convívio com outras crianças será bom, pois ela aprenderá a se frustrar, a brigar, a fazer as pazes, a aprender coisas. Meu irmão, entenda algo. Pessoas são boas e são ótimas para nos frustrar e nos decepcionar, sim ou não? Mas também são ótimas para nos abençoar. Deus vai utilizar pessoas para abençoar a sua vida e para fazer com que a sua vida cresça também. Esses dias nós estávamos lanchando, eu, minha esposa e alguns irmãos aqui da igreja, e aí era no franguinho e tinha uns brinquedos lá que as crianças brincavam. Nós estávamos conversando, daqui a pouco chega meu filho chorando. O que aconteceu? O menino me empurrou. Quando eu olhei a testa dele, tinha um galo deste tamanho. Aí minha esposa começou a ficar desesperada. Alguns irmãos ali também começaram a ficar desesperados. Falei, não, calma. Um galo, pega gelo, coloca. Daqui a pouco tá bom. Mas eu peguei o meu filho naquele momento e fui até o playground. Falei assim, quem te empurrou? Aí a gente procurou, não achou. Daqui a pouco a mãe do menino me chamou. E o menino desesperado, chorando demais, porque ele disse que tinha pedido desculpa. Eu pedi desculpa. Eu falei, João, agora vai até ele e fala o seguinte, não tem problema, foi sem querer, e dá um abraço nele. Encara os seus problemas, irmão. Tem determinados pais que fazem um barraco, é ou não é? Ia fazer um barraco. Machucou meu filho, que é isso?
Lembra no tempo de escola de antigamente? Hoje você vê avião voando, né? Aviãozinho de papel voando na sala de aula. Antigamente era apagador, giz. É ou não é verdade? Uma vez eu fui dar uma dica da onde a professora estava no livro para o meu colega do lado. Quando eu vi, já tinha tomado uma livrada. Pá! Falei, oi? Por quê? Porque antigamente as professoras e professores tinham respeito absoluto dentro de sala de aula. Aluno era aluno, professor era professor. E se o aluno chegasse em casa com algum bilhete do professor, o aluno era repreendido, os pais repreendiam o aluno. Hoje, se chegar com o bilhete do professor, quem é repreendido é o professor. Estamos deixando as nossas crianças não amadurecerem, não respeitarem a autoridade. Pessoas, irmãos, são colocadas na nossa vida para o nosso amadurecimento. Você sabia que mais cedo ou mais tarde alguém vai te decepcionar? E muitas das vezes é a pessoa que mais você confia. Sabia disso? Você sabia que tem gente que fala num primeiro momento, olha, estamos juntos, mas quando você vira as costas fala mal de você? Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que estão interessadas naquilo que você tem, não naquilo que você é? Mas sabe por que isso? É para o nosso amadurecimento. Como você vai encarar esse tipo de pessoas? Abençoando a vida delas, dizendo para elas, eu te amo em Cristo Jesus, eu te perdoo, meu irmão, minha irmã. Compra uma caixa de bombom para ela e outra para mim. Chama ela para ir no franguinho e me convida também. São pessoas que são colocadas na nossa vida para o nosso amadurecimento. Se nós conseguimos encarar esse tipo de problema, esse tipo de pessoas, nós conseguimos encarar qualquer coisa, irmãos. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Existem pessoas também que são levantadas por Deus para te abençoar. Amém? Lembra dos 4 amigos? Jesus estava pregando na casa, não tinha mais espaço para nada. Aqueles amigos pegaram aquele homem paralítico, levaram ele até o telhado da casa, abriram um buraco no telhado e passaram ele pelo telhado. Irmãos, ele nunca conseguiria através dos meios normais, pela porta. Por quê? Porque tinha muita gente, mas eles disseram, não, nós vamos abençoar o nosso amigo. E a Bíblia diz que Jesus falou àqueles homens, através da fé deles, aquele homem foi curado. Existem pessoas que Deus coloca na sua vida para te abençoar. Às vezes essa pessoa ela vai ficar pouco tempo na sua vida, mas é um pouco tempo que vai fazer com que a sua vida cresça, vai fazer com que a sua vida seja abençoada, porque foi Deus que levantou essa pessoa para te abençoar. Existem pessoas que serão condutores de Cristo na sua vida. Pessoas que muitas das vezes não vão falar aquilo que você quer, mas aquilo que Deus precisa te falar. Dizer, olha, do jeito que você está andando não está certo não, vai por esse caminho aqui que é melhor. Ele vai conduzir a sua vida para os propósitos de Deus. Porque o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão não é aquele apenas que fala as coisas para massagear o nosso ego, não. É aquele que vai nos falar a verdade, vai nos mostrar o caminho de Cristo, vai dizer, olha, você está errado, vai mudar, vai se consertar, porque Deus tem coisas maiores na sua vida.
é aquele que está com você nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus levanta essas pessoas também. Tudo para quê? Para o nosso amadurecimento. E por fim, o louvor, por favor. Tem alguém, se nós queremos amadurecer, tem alguém para que você preste contas. Irmão, Jesus prestava contas ao Pai todos os dias, através da oração. Tanto que ele dizia: eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. E aí automaticamente ele me diz: olha, faz isso, e aí eu vou fazer. Deus lhe direcionava, dava direção, e ele fazia exatamente aquilo que o Pai queria. Nós devemos ter alguém, muitas das vezes para desabafar, para pedir conselhos, para sermos confrontados. Ninguém nasce sabendo, e muitas das vezes depois que cresce também continua não sabendo nada. Mas nós precisamos entender o valor de ter alguém para se prestar contas. As pessoas não gostam de prestar contas, sabe por quê? Porque não gostam de ouvir que estão erradas. Eu gosto de conversar muito com pessoas mais velhas do que eu, porque as experiências delas me fazem crescer. Eu gosto de perguntar, eu gosto de consultar. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que é esse caminho mesmo? Quando eu inicio um trabalho em alguma empresa, começo o trabalho em alguma empresa, imediatamente eu já falo para os meus superiores: aquilo que eu estiver fazendo de errado, fale que eu estou fazendo, por favor. Jesus prestava contas. Moisés prestava contas a Deus na tenda do encontro. Os discípulos prestavam contas a Jesus todas as vezes que Jesus mandava eles de casa em casa. Jefferson, mas eu não tenho ninguém em quem eu confio. Preste contas a Deus. Pai, eu estou fazendo isso certo, eu estou fazendo isso errado. Se abra com Deus. Rasga o seu coração diante de Deus. Você tem pastores aqui também, em que você pode confiar. Pessoas que foram levantadas por Deus para te abençoar, para dizer aquilo que você precisa fazer, para muitas das vezes te confrontar e falar o seguinte: toma outro caminho na sua vida. Abra o seu coração diante de Deus também. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz o seguinte: Jesus falando: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está carregando peso ainda, por quê, meu irmão? Jesus está dizendo: vamos fazer uma troca. Dá-me o seu peso e eu te dou o meu fardo, que é suave e leve. Muitas das vezes nós carregamos coisas conosco que apenas nos fazem travar a nossa vida.
A nossa vida não anda, não caminha, não flui, nós não amadurecemos porque ainda permanecemos com um jugo nas nossas costas, um jugo que é desnecessário, porque Jesus já pagou todo o preço na cruz para levar o teu jugo e te abençoar. Mas ainda nós carregamos isso, muitas das vezes uma falta de perdão, porque o nosso orgulho é muito grande para dizer que ainda que eu estivesse certo, meu irmão, eu vou lá e perdoo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, falando sobre a ceia, ele vai falar o seguinte: se alguém tem algo contra você, você vai lá e vai se consertar com ele. Você não vai esperar outra pessoa não, você vai lá. Você vai lá, vai conversar, vai abençoar a vida dele. Por quê? Porque você precisa liberar a sua vida das coisas ruins, das coisas que te pesam, das coisas que não fazem a sua vida caminhar, não fazem o teu ministério fluir, travam a sua vida espiritual. Troque o seu jugo com Jesus. Troque o seu jugo com Jesus. Se abra com Ele. Rasgue o seu coração diante dEle. Porque é nele que nós teremos a salvação. É nele que nós teremos a paz. É nele que nós teremos o descanso. É nele. Olha o que diz Salmo 121, versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes quando eu estou desesperado. De onde vai vir o meu socorro? De onde vai vir a minha salvação? Como diz o outro: quem poderá me defender? Jesus. Jesus, somente Jesus pode resolver as pendências dentro de nós. Muitas das vezes não será um psicólogo, muitas das vezes não será um profissional, mas será Jesus. Jesus. Talvez você está aqui nessa manhã e tem visto a sua vida travada, não tem fluído. E Deus está aqui para te dizer que muitas das vezes você precisa alcançar um amadurecimento para desfrutar tudo aquilo que Ele tem para você. Tudo aquilo que Ele tem para você. Às vezes é difícil, irmão, nós passarmos por esse processo. Às vezes é difícil nós passarmos pelo amadurecimento, pelo crescimento, mas é necessário para que eu e você lá na frente possamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós.